Oiê, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Então, primeiramente eu queria deixar avisado que eu fiz uma mudança no canal e daqui pra frente os vídeos serão eu vou começar a postar os vídeos toda segunda-feira. Até agora eu postava todo sábado, mas eu mudei isso pra deixar toda segunda-feira. Então, continue acompanhando que tem muitas coisas que estão vindo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o vídeo de hoje eu queria falar sobre algumas perguntas que as pessoas me fazem quando sabem que eu falo 4 línguas. É muito engraçado e eu queria compartilhar com você para dar uma risada junto. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Deixa nos comentários se você tiver alguma pergunta e vamos lá? Então, a primeira pergunta que sempre me fazem, que eu sempre dou risada quando me fazem, é em que língua você pensa? Isso é engraçado, porque as pessoas acham que quando eu tô falando em, por exemplo, inglês, ou japonês, espanhol, português, eu traduzo na minha língua materna para falar na outra língua. E na verdade eu não faço isso. Eu penso na língua que eu estou falando. Por exemplo, eu estou falando agora em português, então eu penso em português. Quando eu estou falando em japonês, eu penso em japonês. Então, essa respondendo já essa primeira pergunta. A segunda que sempre me fazem é que em que língua eu sonho. E é engraçado, sabe? Porque eu sonho em todas as línguas que eu sei falar. Então, dependendo do que eu tô fazendo no sonho, dependendo do lugar no qual eu estou no sonho, por exemplo, se eu tô na escola ou se eu tô na igreja, dependendo do lugar que eu estou no sonho, é a língua que eu falo. E é isso. A terceira dúvida e pergunta que me fazem é sobre em que língua eu me identifico mais, que língua eu gosto mais. Então, gente, com relação a que língua eu gosto mais e tudo mais, eu gosto muito do português, porque eu me sinto confortável. Eu sempre falo pra todo mundo, português é a língua do meu coração, porque é o que eu realmente uso mais. Mas eu gosto muito do japonês, gosto do inglês, gosto do espanhol, italiano, gosto de muitas línguas, mas eu não tenho... se for responder a que eu mais uso, a que eu mais gosto de usar, a que eu me sinto mais à vontade falando, seria o português. Também me perguntam muito sobre quando eu canto, qual é a língua que me cansa mais, que eu fico mais cansada de cantar nessa língua. É estranho, mas realmente quando eu canto, por exemplo, em espanhol, diferentemente de quando eu canto em japonês, alguns lugares do rosto, em lugares diferentes, fica mais cansado do que quando eu canto em outra determinada língua. Então, isso realmente acontece. Eu acredito que seja porque o movimento que nós fazemos da nossa mandíbula, da nossa boca, lábios, é diferente de língua para língua. Então, eu acredito que seja por isso que, dependendo da língua que eu estou falando, é o lugar que eu me canso. E também me perguntam muito se minha voz muda dependendo da língua que eu estou falando. A resposta é sim. Eu não sabia disso, mas uma pessoa que me assiste, japonesa, uma amiga minha, me disse que eu fico muito mais alegre, com a voz muito mais aguda, muito mais tipo extrovertida, quando eu falo em português, que minha voz fica muito mais aguda, né? Quando eu falo em japonês ou em espanhol, diz que a minha voz fica um pouco mais grave. Então, realmente, sim, pelo que as pessoas que me ouvem eu não tinha muito essa percepção, mas realmente vendo os vídeos, eu percebi que a minha voz mudou um pouco. Também me perguntam se a minha forma de ser, minhas características, personalidade mudam dependendo da língua que eu estou falando. E eu acredito que não, por causa que eu sou eu, né? E só que a forma de eu me comportar é diferente de língua para língua, porque quando eu estou num ambiente no qual eu falo japonês, eu fico um pouco mais reservada, fico uma pessoa muito mais polida, muito mais cuidadosa na hora de falar, porque eu fico muito mais
como eu poderia dizer, eu fico muito mais polida, essa seria a palavra. Não que eu não seja polida nas outras línguas, mas eu acredito que seja porque o japonês tem essa característica de ser uma língua muito mais é muito mais quadrada, polida, eu diria. E já quando eu falo em português, eu já fico muito mais extrovertida, eu fico mais brincalhona e faço piada, quando as piadas dão certo, né? Porque eu não sou muito de fazer piada. Mas enfim, essas são algumas das dúvidas, algumas das perguntas que eu acho muito engraçadas quando me fazem. E eu queria compartilhar com você, espero que você tenha gostado, tenha dado risada, porque eu sempre que me perguntam essas perguntas eu dou risada. Mas enfim, queria responder. Um beijo no coração e tchau, tchau!